Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro, trabalho com cursos pré-vestibular no Paraná, falando de linguagem, de artes, de literatura, e toda sexta-feira estarei aqui como convidado no canal da professora Sabrina para trocar algumas ideias com vocês sobre linguagens, e isso obviamente contribuir para a sua prova de gramática, para a sua prova de redação, nesse projeto tão bacana de Enem no período da quarentena. O assunto que eu escolhi para conversar hoje é variação linguística. É um dos assuntos mais gostosos de estudar, principalmente para o pessoal que não gosta da gramática, porque a gramática vem com uma série de regras, de normas, é uma coisa muitas vezes que parece uma ciência exata, não é? E muita gente tem uma dificuldade de decorar, de se aprofundar nas regras, nas determinações que a gramática te traz. E quando a gente estuda variação linguística é muito gostoso, porque é justamente a possibilidade de entender que a gramática está além da regra, que a gramática é o uso, a gramática é a fala, e a gramática pertence ao falante de cada idioma, ao falante da língua portuguesa, no nosso caso. O que se espera de variação linguística numa prova como o Enem? E cai bastante, hein, pessoal? Cai bastante e muita gente fica tão bitolada no aspecto da gramática que se esquece na prova de língua portuguesa que o Enem cobra muito mais do que gramática. Cobra interpretação, figuras de linguagem e o entendimento da língua como ferramenta de comunicação. E isso envolve entender variação linguística. A primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre uma distinção entre língua e fala. A língua é o sistema linguístico. Aí sim ela tem uma gramática, ela tem normas, ela tem regras, você tem que dominar. Mas a fala é o uso prático da língua, é o processo comunicativo. E nesse processo, o usuário, o falante, manda mais do que a regra, manda mais do que a norma. E é por isso que a língua varia. É por isso que a língua sofre uma série de variações no decorrer do tempo, no decorrer da história, geograficamente. E a prova do Enem quer justamente pegar nesse ponto. Se você não consegue perceber que muitos textos escritos no português informal, no português coloquial, num português regional, se você não percebe que esses textos estão adequados, eles têm valor comunicativo, você cai numa bobagem que muito aluno faz, que é, na prova de língua portuguesa, ficar identificando supostos erros gramaticais, né, em questões que não estão perguntando sobre isso, em questões que estão abordando justamente a riqueza da língua viva. E isso é variação linguística. Eu quero que você observe na sua prática, assistindo televisão, vendo postagens no Instagram, percebendo, por exemplo, a diferença de fala entre professores aqui dos canais de educação, na minha fala, por exemplo, como a língua varia geograficamente. E como eu não posso falar em erro gramatical, em fuga à gramática ou em falta de domínio linguístico, quando eu uso uma linguagem, você usa outra, uma pessoa que viva num sítio muito isolado, fale de outra maneira, tá? Porque essa língua ela varia geograficamente e a prova muitas vezes cobra isso de vocês, tá? Coloca um texto e aí a partir desse texto pede para você observar como houve uma variação geográfica, como houve uma mudança. A prova pede para que você reflita. A prova do Enem ela é muito reflexiva, não é? Então ela pede para que você reflita sobre como que essa língua geograficamente ela varia e principalmente ela não está errada ao variar. Não existe uma região do Brasil que fale um português melhor que o outro. Ao contrário de alguns mitos que tem por aí, você já deve ter lido reportagens dizendo no Maranhão se fala o melhor português. Não, é no Rio de Janeiro o melhor português. Não existe o melhor português. O melhor português é aquele que melhor comunica. E em qualquer região do país, a possibilidade de comunicação ela é plena para os seus falantes. É ou não é verdade? Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é você entender que a língua varia historicamente também. Não adianta você querer escrever uma redação usando a linguagem de Machado de Assis, que é belíssima, é impecável, mas não corresponde à linguagem do século XXI. A sua redação vai ficar arcaica. E o que você acha que seria um mérito? Nossa, eu estou usando um português absolutamente impecável e superior. Na verdade, é demérito. Cai num vício de linguagem que é o arcaísmo. Escrever de maneira arcaica, de maneira antiga, de uma maneira que não se usa mais, com construções que não se usam mais, com vocabulários que não se usam mais. Mas é importante reconhecer, a hora que eu jogo um texto de Machado de Assis na prova de língua portuguesa, ter essa identificação. Esse texto ele é diferente da linguagem que se usa hoje. Por quê? Porque a língua varia historicamente. O que mais cai, na verdade, na prova é um terceiro tipo de variação. É a variação sociocultural. É aquela variação que no mesmo momento, eu, você, todo mundo agora, à nossa volta, estamos sujeitos a sofrer. A variação sociocultural, ela é uma distinção de linguagem que afeta classe social, afeta distinção de gênero, afeta profissões. Cada nicho social
tem, de certa forma, uma variante linguística específica. E aí, o que as provas pedem para vocês? Que saibam reconhecer essas variantes. Você já deve ter percebido, se treinou em provas anteriores do Enem, o Enem já usou, por exemplo, há muitos anos atrás, um texto numa linguagem toda típica do Orkut, que nem tem mais hoje em dia, né? E nessa prova, a pergunta era sobre essa variante, ela é adequada? Eu posso escrever no Orkut daquela maneira? E sim, é a linguagem típica dali. Eu não vou numa página de memes usar o português do Machado de Assis, porque é ridículo, não é? É inadequado, mas eu não vou escrever numa redação de vestibular usando o português da página de meme, porque também será ridículo, também será inadequado. Essa concepção de que a língua varia é uma contribuição para que a gente perca preconceitos linguísticos, ao entender que não existe o português certo e o errado, existe o português adequado e o inadequado. O que é o português adequado? É aquele que comunica numa linguagem que é própria daquele universo de comunicação. E o que é o português inadequado? É aquele que não comunica, ou então que usa uma linguagem que não é própria àquele universo de comunicação. Dentro de um tribunal, por exemplo, o advogado fala com o juiz numa linguagem absolutamente própria, mas fora do tribunal essa linguagem não é inadequada. Não por ter erros gramaticais, mas porque não é adequada àquele contexto. Não adianta eu jogar bola e querer falar como um juiz. Nobre colega, excelentíssimo, passai-me a pelota para que eu intrometa dentro deste alvo. Isso é ridículo. Entendem a lógica? Eu tô jogando futebol e falo assim, caramba, passa aí a bola. A linguagem é adequada àquele contexto e o Enem bota a questão assim para vocês. Entendem? A variação da língua, ela envolve o entendimento sociocultural também. Por isso a importância de estudar sociologia, de se estudar história, para perceber essas mudanças e desmanchar um pouquinho os preconceitos e visualizar isso na hora da prova. Há alguns anos, no ano passado ou retrasado, houve uma grande polêmica na prova do Enem, porque foi cobrado um texto sobre uma linguagem usada por transexuais, o chamado pajubá. E aí muita gente veio militar dizendo, não, mas como que eu sou obrigado a saber gírias e variações específicas de um universo que não é o meu? E a prova não pedia isso. A prova meramente queria que você fosse capaz de dizer que isso é uma variante, que é uma variante sociocultural e que dentro daquele universo é válido, inclusive como mecanismo de identificação cultural, porque é uma linguagem de nicho e que aquele nicho entende e quem está de fora não. Então serve como um mecanismo de identificação cultural. Essa linguagem, como mecanismo de identificação cultural, a gente vai chamar de gíria. Não é? É algo restrito ao universo, que é curto, tem uma duração curta, a gíria logo ela entra em desuso, logo ela desaparece. Às vezes quem é de outro nicho começa a usar a gíria, e aí quem criou a gíria para de usar porque perdeu o sentido, perdeu a identidade, e assim vai. E então eu quero terminar com vocês essa nossa conversa deixando uma reflexão e pedindo para você tomar cuidado. Vai usar a língua portuguesa na sua redação. Você tem que usar o que a gente chama de variante culta formal. Principalmente da língua portuguesa escrita, porque a língua portuguesa falada também tem as suas diferenças. A redação é o momento de demonstrar domínio da língua, porém a fala é o momento de se comunicar, e a comunicação pode estar sujeita a essas variantes, por isso não há noção de erro, e sim de adequação ou de inadequação. Pegou a prova de língua portuguesa, começa a perceber isso. Textos em linguagem informal, em linguagem coloquial, textos que reproduzem o português falado, um português regional, e a prova vai te convidar a fazer essa reflexão. Essa linguagem está errada? Tira isso do seu vocabulário. Não se fala mais em linguagem errada. A linguagem está adequada ou inadequada. Se eu estou ligando para o gerente do meu banco e eu falo, e aí, mano, beleza? Descola aí um empréstimo para nós aí que a situação tá feia. O Enem vai trazer esse texto transcrito e perguntar para mim, tá adequada a linguagem? Não, não tá. Porque a situação comunicativa não aceita esse tipo de linguagem. Falar a língua é entender que eu tenho que ser poliglota no meu próprio idioma. O que é o poliglota? Não é a pessoa que fala mais de um idioma? Existe apenas uma língua portuguesa? Não, existem inúmeras. É possível que um português do Sul, um brasileiro do Sul, não entenda quase nada do que um português do Nordeste, por exemplo, muitas vezes vai falar. Por quê? Porque há tanta variação que a língua se torna muito distinta. E essa é a beleza. Tá? O Brasil é muito grande. Claro que a língua vai variar geograficamente devido a esse tamanho do nosso país. Tudo bem? Então pensa sobre isso, procure encontrar isso em provas e começa a estudar a língua nesse momento a partir do aspecto sociocultural. A gente ainda vai conversar sobre gramática, mas a prova do Enem não cobra tanto gramática. Ela cobra leitura, interpretação de texto, figuras de linguagem e a concepção, a
noção de variação linguística. Gostou? Compartilha aí a nossa conversa. Ficou com dúvida? Puxa aqui embaixo, vamos conversar, vamos interagir. Quer mais material? Quer se aprofundar? Vamos conversar. A gente está aí para isso. Beleza? Valeu, até o próximo encontro.